Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E essa dica, como todas as dicas que eu dou aqui, é uma dica maravilhosa, importantíssima, principalmente para você que quer estudar ou já estuda história da igreja, ou já conhece a história da igreja. Esse material é fundamental, principalmente para você entender os principais e conhecer também, né, os principais documentos da história da igreja ou da igreja cristã. Henry Benterson, ele consegue de uma maneira magistral, uma maneira assim fantástica, reunir os principais documentos da igreja cristã, que não é fácil, né? Que são 2000 anos de história, é muita coisa. E ele consegue reunir em uma única obra todos esses documentos. Porque para você ter uma noção ou ter uma ideia por que pensamos, como pensamos, ou por que existe várias teologias, você precisa olhar para o retrovisor da história, para o passado, para compreender melhor, para entender melhor essas questões. Então, a história da igreja, o conhecimento da história da igreja é fundamental, fundamental para o conhecimento da teologia e dos desdobramentos, tá, da teologia cristã. Henry Benterson, para quem não conhece, ele foi um grande estudioso, trabalhava como tradutor tradutor e autor de inglês clássico. A sua formação, ele foi educado na Universidade de Bristol e no Oriel College, em Oxford. E trabalhou alguns anos também em paróquias, ensinou clássicos da literatura por 25 anos em Charterhouse. Então foi um grande estudioso, um grande professor, principalmente história da igreja. Ele era católico, né? E ele escreveu essa obra e deixou o seu legado, né? Documentos da Igreja Cristã, aonde ele, de uma maneira magistral, como eu falei aqui, ele consegue reunir esses documentos, principais documentos da Igreja Cristã, desde os primórdios, em uma única obra. E abrindo aqui para vocês verem essa obra, tá? E apreciarem essa obra, todo estudioso sério precisa ter essa obra em sua biblioteca, e todos os seminários, né? Todos os seminários que você vai estudar a história da igreja, você vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um pós-doutorado ou doutorado em história da igreja, essa obra é indicada para você conhecer esses documentos. Essa aqui é a 6ª edição brasileira, porque essa obra vem de bastante, né? E nessa edição, a editora, ela trabalhou de uma forma maravilhosa, divide o livro em 2 seções para você entender melhor. Então tá aqui, ó, para consultar esse livro. Para tornar mais fácil a leitura, o projeto gráfico deste livro adotou um estilo e um tamanho de fonte para cada tipo de informação. Documentos da Igreja Cristã se dividem em 2 partes chamadas livros. Cada um desses 2 livros se subdivide em seções. Então aqui, ó, seção 1, a Igreja e o Mundo, tá? Aonde indica o número e o tema da seção. Indica também um assunto da subdivisão, tá? Informações sobre o documento, como por exemplo, o autor, o assunto, tá? As datas, o número sequencial do documento, a origem do documento, o texto do documento. Então, essa edição está maravilhosa, a 6ª edição brasileira, tá? Eles dividem em 2 subdivisões para você entender melhor. E aqui está o índice é muito grande, né? Extenso. Eu vou correr aqui para passar para vocês. Não vai dar para ler tudo, tá? Não vai dar para ler tudo, porque é extenso. Então tá aqui, a prefácio da 3ª edição brasileira, prefácio do tradutor, prefácio, agradecimentos. Livro 1. Da Igreja Antiga ao Concílio de Calcedônia. Lembrando que o Concílio de Calcedônia foi o 4º grande concílio ecumênico. O primeiro, Niceia, 325. O segundo,
Constantinopla, 381. Terceiro, Éfeso, Concílio de Éfeso, em 431. E o quarto grande concílio ecumênico, o Concílio de Calcedônia, em 451, que tratou sobre o quê? Tratou sobre as duas naturezas de Jesus. Se ele tinha uma única natureza ou se ele tinha duas naturezas. E o concílio decidiu ali, bateu o martelo, que em Jesus havia duas naturezas, a humana e a divina, unidas em uma única pessoa, a pessoa de Cristo. Então aqui, ó, seção 1, a igreja e o mundo, onde ele vai começar a tratar os autores clássicos, né, e o cristianismo. Esses autores aqui não eram cristãos, né, como Tácio, Suetônio, Plínio o Jovem. Então ele vai tratar aqui, ó. E as datas, tá? As datas. Então tá aqui, ó. A perseguição de Nero, os judeus são expulsos de Roma. Cláudio expulsou os judeus, né? Devido ali às brigas, às controvérsias, ele expulsou, tá? Então é aqui, ó. A política de Trajano para com os cristãos. Creio que vocês estão lendo aí, que não dá para nós lermos tudo. Cristianismo é ensino antigo, tá? Vai falar de Justino Marte, Tertuliano, Clemente de Alexandria. Tertuliano, o pai, foi ele que, o pai dessa palavra trindade, né? Foi ele que criou essa palavra, inventou essa palavra para explicar de uma maneira melhor a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja e Estado. Igreja e Estado. Ele vai trabalhar aqui todos esses documentos. Tá? Aqui, ó, Tertuliano e a perseguição, lealdade dos cristãos ao imperador, a perseguição de Nero. Sob a perseguição de Nero morreram Paulo e Pedro, segundo a tradição. O martírio de Policarpo. Policarpo foi o discípulo direto do apóstolo João. Ele era bispo de Esmirna, daqui a data, no ano 155. A perseguição em Lyon e Viena, no ano 177. Ao todo, foram 10 perseguições mundiais à igreja, 10 imperadores. Uns imperadores pegaram mais pesados, como Nero, Domiciano e outros imperadores, e alguns pegaram mais leve. Não foram tão implacáveis, cruéis, sanguinários e perversos. Tá? Foram 10 perseguições mundiais. A perseguição no tempo de Décio, está aqui o ano da perseguição, ó, 249 a 251. A perseguição no reinado de Valeriano, pai dos anos 253 a 260. Isso aqui é interessante, né? Aqui vem o rescrito de Galiano, no ano 251. Todos os documentos aqui. Tá? A perseguição diocleciana e Diocleciano foi o último imperador que perseguiu a igreja e ele dividiu seu governo numa tretarquia, tá? Em 4 subdivisões. Tetrarquia. 2 subimperadores, e um desses subimperadores era Constâncio, pai de Constantino, e 2 imperadores, ele mais um. Ele perseguiu de maneira feroz, tá, a igreja, principalmente nos anos aqui, ó, 303 a 305. Depois vem a tentativa de restauração do paganismo sob Maximino. Aqui está os anos, ó. O Edito de Tolerância, no ano 311, e o famoso Edito de Milão, assinado por Constantino e seu cunhado Licínio, que casou com sua irmã. Nessa época, Constantino ainda era um imperador só da parte ocidental. E o seu cunhado, ele era imperador da parte oriental, tá? Ele era da parte oriental e depois ele morre, né? Licínio morre. E não se sabe como ele morreu, né? Mas a suspeita caiu sobre Constantino, porque Constantino queria dominar todo o império. E com seu cunhado ali, dominando o império, a parte oriental, não tinha como, né? Então ele morre em situações misteriosas, Licínio morre, e Constantino se torna o imperador de todo o Império Romano. Aqui vem, ó, apoio de Constantino à igreja, ele dá todo apoio à igreja. Então, ele restitui os bens à igreja, ele dá os bens, né, eclesiásticos que havia sido roubados,
dá concessão à igreja, a igreja não paga mais impostos, tá? Dá isenções ao clero, tá? Só que ele não proíbe o paganismo. Constantino ele não proíbe o paganismo. Quem vai proibir o paganismo é Teodósio I, imperador que vai erradicar praticamente o paganismo. Então tá aqui, ó, a legislação de Constantino a favor da igreja, a supressão dos adivinhos no ano 319, reconhecimento oficial do domingo como dia de adoração, o dia de culto, a carta de Ócio, bispo de Córdoba, a Constâncio, filho de Constantino, porque após a morte de Constantino, seu reino é dividido entre seus filhos, o governo, né, é dividido. Juliano, o apóstata, que foi praticamente o único imperador a tentar resgatar de novo o paganismo, os deuses romanos, e ele não conseguiu entre os anos 361 e 363. Juliano sobre o cristianismo, o culto a Jesus e os mártires. Graciano e o julgamento de bispos, jurisdição da sede romana, resposta de Graciano, e assim sucessivamente. Ordenança de Graciano sobre casos eclesiásticos, civis ou criminais. Aqui o ano, 376. Teodósio I, eu acabei de falar nele. Foi um imperador que radicou, praticamente proibiu o paganismo. Aquilo que Constantino não proibiu, ele proibiu. O paganismo erradicou. Que é entre os anos de 379 e 395. O Edito Valentiniano III, o Edito de Valentiniano III, em 445, sobre o primado papal. Então, todos esses documentos aqui estão nessa obra bem documentados. Depois da segunda sessão, ele vai trabalhar os credos, tá? Os credos. O que é um credo? Uma confissão de fé. Aí vem o credo dos apóstolos, o antigo credo romano, o credo niceno, o primeiro credo, né? Ali no primeiro concílio ecumênico, convocado pelo imperador Constantino em 325, em Niceia. Depois vai ter o segundo concílio ecumênico, em 381, já na nova capital do Império, Constantinopla, que esse credo vai ser mais elaborado, né? Com o credo niceno-constantinopolitano. Interessante. Aí vem o credo niceno, o credo de Cesareia, o credo de Niceia, o credo niceno, né, que são as confissões de fé de Cesareia, de Niceia, o credo niceno, que eu acabei de falar, Constantinopolitano. Seção 3, as primeiras referências aos evangelhos, tá? Que são antigas, referências antigas. Aí ele vai tratar a tradição dos anciãos, que é os pais apostólicos, como Papias, bispo de Herápolis, Policarpo, enfim. Que está aqui, ó. Opa, balançou aqui o celular. Está aqui. Os evangelistas e suas fontes. Irineu, bispo de Lyon, fim do segundo século. O cânon de Muratori, os principais cânons. Tá, está aqui bem documentado. Excelente essa seção. Seção 4, a pessoa e obra de Cristo. Né? Porque o que deu muito pano para manga foi essa questão. Por isso, os concílios ecumênicos, os 6 primeiros concílios ecumênicos, trataram sobre isso, sobre a pessoa de Cristo. Foram 400 anos aí debatendo quem era Jesus, se ele era criado, se não era criado, se ele era Deus, se não era Deus, se ele tinha uma natureza, se tinha 2 naturezas. A briga foi boa e os bispos tiveram que foram forçados a defender a ortodoxia, senão nós hoje seríamos arianos, seríamos nestorianos, nós iríamos defender várias aberrações em relação à pessoa de Cristo. Então tá aqui, ó. Inácio, bispo de Antioquia, aqui tá o ano, que ele trabalha sobre a encarnação. Irineu, né? A recapitulação em Cristo, a santificação de cada idade da vida, a redenção do poder satânico. Tertuliano, grande Tertuliano, né? Grande apologista.
que trabalhou sobre a encarnação do Verbo e condenou e bateu de frente com várias heresias, né, acerca de Cristo. Dionísio, bispo de Roma, que sempre as datas, ó, que tratou sobre a Trindade e a encarnação. Atanásio, né, um dos principais bispos, um dos principais pais da igreja e um dos principais bispos lá do Oriente. Ele substituiu Alexandre, o bispo Alexandre, que estava lá no concílio, no primeiro grande concílio ecumênico, que foi em Nicéia. Atanásio acompanhou Alexandre, seu bispo, e na época ele tinha 27 anos e ele era diácono, quando o concílio aconteceu, o primeiro grande concílio. E foi um ferrenho opositor do arianismo. Defendeu a ortodoxia com unhas e dentes. Inclusive tem uma obra dele muito famosa, né? A Encarnação do Verbo. Excelente obra. Então, tá aqui Atanásio, os anos de sua vida, 296 a 373. Cristo salva restaurando, Cristo salva revelando, né? Então ele vai trazer aqui o Bento todos esses documentos. A expiação, uma transação com o diabo, heresias sobre a pessoa de Cristo. A expiação, uma transação com o diabo, heresias sobre a pessoa de Cristo. Inclusive, Orígenes trabalhava essa questão, que o sacrifício de Cristo, Cristo pagou ao diabo. Olha só, como se tivesse feito um acordo, né, com o diabo para a redenção da humanidade, uma heresia assim terrível. Por isso que ele foi, depois de 100 anos, né, após sua morte, Orígenes foi condenado como herético. Aí vem aqui outras heresias, como o docetismo, o gnosticismo. Não dá para explicar aqui parte por parte, porque não, o vídeo vai ficar extenso, muito cansativo. Então, o gnosticismo. Aí tinha vários tipos de gnosticismo. Vários tipos de gnosticismo. Como gnosticismo de tipo sírio, gnosticismo de tipo egípcio, gnosticismo de tipo judaizante, que você vê ali na carta de Paulo aos Colossenses, né? Gnosticismo de tipo pôntico. Tinha vários tipos, era uma pluralidade, né, dessa heresia. Aí vem o monarquianismo, que é o patripacionismo, que é a ideia que o pai morreu na cruz, quem sofreu foi o pai e não o filho, porque o filho e o pai eram a mesma pessoa. O sabelianismo, ou também conhecido como modalismo ou unicismo, que ensina, e até hoje tem essa heresia aí, né, que não existe trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não existe, mas sim são 3 manifestações do mesmo Deus. Ele se manifesta como Criador na criação, como Redentor para salvar os pecadores, né, na pessoa de Cristo. Então o Pai tira a roupa de pai e coloca a roupa de filho. E depois ele tira a roupa de filho e coloca a roupa do Espírito Santo. Então são 3 manifestações do mesmo Deus. Isso é uma heresia terrível. E Sabélio trouxe essa ideia, né, também chamada de modalismo. O arianismo, ele vai tratar aqui a carta de Ario a Eusébio, bispo de Nicomédia. Eusébio foi um grande amigo de Ario, inclusive Ario não esteve presente no concílio porque ele era presbítero, tá? E o concílio, o primeiro grande concílio ecumênico, só reuniu bispos, e quem representou a ideia ariana e defendeu Ario foi Eusébio, bispo de Nicomédia. E depois esse camarada, Eusébio, bispo de Nicomédia, ele foi o tutor dos filhos de Constantino. Por isso que depois da morte de Constantino, o arianismo cresceu bastante, né? Quase prevalece. Então está aqui o arianismo, o silogismo ariano, a carta do Sínodo de Nicéia, ou o Concílio de Nicéia, e a condenação de Ario. Ario foi condenado de uma maneira unânime, porque ele não defendia a eternidade do filho. O filho, para ele, foi a primeira grande criatura criada pelo pai. O filho foi criado e não gerado. Tá? Um herege assim, de mão cheia.
Deixa eu continuar aqui, ó. Esforços para desvirtuar as fórmulas de Nicéia. Teve várias fórmulas ali em Nicéia, não dá para falar aqui por causa do tempo. Aí vem o credo da dedicação, a blasfêmia de Esmirna, aqui estão os anos, ó. Uma tentativa de compromisso, o credo datado, é muita coisa. Ó, seção 5, o problema da relação entre a humanidade e a divindade em Cristo. Aqui o pau quebra, né? Surge mais heresias, né? Como o apolinarianismo. Apolinário, um grande bispo, né? Ele começou a ensinar que a mente de Jesus era uma pena divina. Ele só tinha uma mente divina, não tinha uma mente humana. E ele foi condenado. O nestorianismo também, que ele entendia que dentro de Jesus havia duas pessoas. A pessoa humana e a pessoa divina também foi condenado. Né? Lá num grande concílio, foi um concílio polêmico, né? O terceiro grande concílio ecumênico, concílio de Éfeso, em 431. Então tá aqui, ó. O eutiquianismo. Eutiques foi um herege que trouxe a ideia do monofisismo, que em Cristo havia uma única natureza, tá? Uma única natureza. E ele foi condenado, não só ele, mas também os seus asseclas, no quarto concílio ecumênico, concílio de Calcedônia, em 451. Que as admissões de Eutiques, o tomo de Leão, esse tomo de Leão, Leão Magno, um grande teólogo, que era o bispo de Roma, ele mandou esse tomo, tá? Esse tomo foi lido no concílio de Calcedônia, e se você ler o tomo de Leão, você vai ver que doutrinariamente é correto, defendendo as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. E a definição de Calcedônia está aqui, ó. Tá? Seção 6. Pelagianismo, natureza humana, pecado e graça. Aquela controvérsia entre Agostinho e Pelágio, ele vai tratar aqui. Inclusive, vários pontos de Agostinho foram condenados, né? Como a expiação limitada, a dupla predestinação, tá? Então, é preciso você ler os documentos para entender que nem tudo que Agostinho ensinou foi aprovado. Assim como Pelágio foi condenado, todos os seus pontos, né? Foi condenado. Agostinho, em alguns pontos, acabei de citar aqui, também foi condenado. Então aqui, ó, não vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Está aqui essa controvérsia de Agostinho e Pelágio. Tá? Aí tem os concílios, né? O concílio de Cartago, em 417, e os cânones sobre o pecado e a graça, que os bispos decidiram ali. O sínodo de Arles, em 473, que condenou também o semipelagianismo, também conhecido como Cassianismo, de João Cassiano. João Cassiano discordou de Pelágio, tá? Mas alguns pontos ele concordou. Então é chamado de semipelagianismo, mas o correto mesmo é Cassianismo, João Cassiano. E o Concílio de Oragem, em 529, que foi uma reação do semi-pelagianismo, tá? Deixa eu continuar aqui, senão a gente não termina. Aqui, ó. Seção 7. Igreja, ministério e sacramentos. Todos os documentos sobre essa questão aqui. Muita coisa ele trata aqui, ó. Não dá para ler porque já estamos com 25 minutos. Meu Deus do céu. Passa rápido. Isso porque eu tô correndo, tá? Aqui ele vai tratar sobre a Eucaristia, a ceia, né? Que os bispos falaram sobre isso, sobre o montanismo, sobre o donatismo. Está aqui, ó. Muita coisa. Muita coisa. Seção 8. A autoridade da sé. Aqui começa aquela questão do papado, tá? A autoridade do bispo de Roma. Roma como sendo a principal sede. E assim sucessivamente. Começa aqui. A ideia do papado, a autoridade papal, a reivindicação do bispo de Roma como bispo primaz,
sobre todas as igrejas. Começa aqui, ó. Então ele vai trazer todos os documentos, tá? A autoridade da Sé, nesse caso a Sé romana. Excelente aqui, ó. Essa parte. Deixa eu correr. Nós acabamos aqui a seção 8, essa é a seção 9, que ele vai trabalhar sobre doutrina e desenvolvimento, o cânon, deixa eu mostrar aqui, o cânon vicentino, seção 10, inscrições cristãs que ilustram o cristianismo popular nos séculos 3 e 4, a seção 10. Agora começa, aí termina o livro 2, começa, ou melhor, termina o livro 1 e começa o livro 2. Né? São essas subdivisões para você entender, que eu li lá no começo para vocês. Aí ele vem trazendo aqui do Concílio de Calcedônia ao presente, até os nossos dias, os dias odiernos. Que é a seção 1, de Calcedônia ao cisma. O que é cisma? Cisma significa rasgar, você rasgar, dividir. Tá? De Calcedônia ao cisma entre o Oriente e o Ocidente. Há divisões, né? Da Igreja do Oriente e da Igreja do Ocidente, que até hoje, né? Isso, o cisma de fato aconteceu de uma vez por todas no ano 1054, daquela questão da filioque. Né? Da filioque. Depois eu posso gravar um vídeo para explicar melhor essa questão. Então, as igrejas se dividiram, né? A igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Está aqui. Mas ele explica aqui essa divisão dos documentos. Aqui, ó. Muita coisa aqui. Não dá para ler. Que o tempo já foi. Seção 2. O Império e o Papado. Tá? O Império e o Papado. Muita coisa também ele trabalha aqui. Os documentos. Trata sobre as eleições imperiais. As bulas papais. Seção 3. Monasticismo e frades. Monasticismo e frades. A origem. A regra de São Bento. A regra de São Francisco. São Francisco de Assis, que foi canonizado, né, pela Igreja Católica. O monasticismo é os monges. Tá? Os monges e os frades católicos. Seção 4. Igreja e heresia. Igreja e heresia. Que ele vai trabalhar sobre a Inquisição episcopal e o poder secular. A justificação da Inquisição. Todos os documentos ele vai tratar aqui. Seção 5. O movimento conciliar. O movimento conciliar. Não dá para ler, por causa do tempo. Seção 6. Escolasticismo. Isso aqui é interessante. Vai tratar sobre a escolástica, Selmo. Vai tratar sobre o grande teólogo Tomás de Aquino. Tá? Os documentos daquela época. Escolasticismo. Escorrer. Seção 7. Igreja na Inglaterra até a Reforma. Todos os documentos. Olha tanta coisa que tem aqui para você ler. Você consultar. Tá? Muita coisa. E seção 8. A Reforma no continente europeu. A Reforma luterana. Calvinismo. E assim sucessivamente. Está aqui, ó. A Reforma no continente europeu. A Reforma na Inglaterra. Termina a seção 8. A seção 9. A Reforma na Inglaterra. A Reforma sobre Henrique VIII. Então, muita coisa ele trata aqui. Tá? Na seção 9. Então, é muita coisa, é muito documento, né? Que ele trata aqui. Muitos documentos. Igrejas dissidentes na Inglaterra. Aqui, ó. Excelente. Seção 11. A Igreja Romana contra a Reforma ao presente. Aí surgem os jesuítas, os chamados evangelistas católicos, né? Jesuítas. O Concílio de Trento.
tá? Tá aqui, ó, os documentos desse Concílio de Trento, a profissão de fé tridentina, o arminianismo, e aí vai, tá? A reação católica à reforma. Seção 12. A Igreja Inglesa nos séculos 17 ao século 19. Tá? 19. Muita coisa aqui. O anglicanismo. Todos os documentos aqui. Ó. E a última seção desse livro 2. Seção 13, né? Seção 13. A unidade cristã. A unidade cristã. E no final aqui tem o apêndice, que é uma lista de concílios, tá? Bibliografia e um índice remissivo. Deixa eu só mostrar aqui. Eu sempre gosto de ler alguma parte do livro, né? Mas não teve como ler, porque o índice é gigantesco. O sumário é gigantesco. Deixa eu pegar aqui um apêndice sobre a lista de concílios, 438. Deixa eu pegar aqui. Está aqui, ó. Aqui você vai ver o apêndice, uma lista de concílios, né? Segue-se os 21 concílios considerados como ecumênicos pela Igreja Romana. Nós só consideramos os 4 primeiros. A Igreja Católica Ortodoxa, lá do Oriente, só considera 7. Tá? De Nicéia a Nicéia II, só. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, para ela, são considerados como ecumênicos, tá? 21 concílios. Aqui está, ó, todos os concílios. Né? E o que foi tratado nesses concílios. Tá? Interessante aqui, ó. O último concílio é o Concílio Vaticano II. Tá? Vaticano II. Aqui está a bibliografia. Tá? E um índice remissivo. Onde você pode procurar, você vai lá, você pega a letra A, tá? Como Acácio, Acaciano, você vai na página 89, Adriano, imperador, que está a época de governo dele, aí você vai na página 34, Adriano I, que foi um papa, você vai na página 162, tá? Ágato, que também foi um papa, você vai na página 161, Agostinho, que foi arcebispo de Cantuária, tá? Não é Agostinho de Hipona. Você vai na página 244 e assim sucessivamente, tá? É um índice remissivo. Aí tem a letra B, tá? A letra C, onde você procura o assunto que você quer e você vai na página que você está procurando, tá? Então é um livro assim maravilhoso. Desculpe pelo tempo, né? Quase aí 35 minutos, mas foi necessário para vocês verem que peso tem essa obra para o conhecimento da história da igreja e dos principais documentos também da história da igreja. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu joinha, deixa o seu like, tá? Que é de suma importância. Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho depois de se inscreverem para receberem todas as notificações. Graça e paz, muito obrigado. Até os próximos vídeos.